Toda vez que Swan ia conversar com a família do nosso narrador sobre arte, ele caía numa precisão bastante prosaica, como o narrador chama isso, né? O que é essa precisão bastante prosaica? É basicamente falar o que não é essencial na arte, né? Bom, mas mesmo assim nós temos que desenvolver esse assunto. Antes de tudo, por gentileza, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, coloque algum comentário aí para os vídeos ganharem a relevância, por mais que sejam um oi, e compartilha para nos ajudar, né? Bom, o próprio texto nos diz o que é essa precisão bastante prosaica, né? Ele entra nos mínimos detalhes, né? Ele, quando vai falar da obra de arte, ele fala curiosidades sobre a obra de arte, né? Onde que ela foi feita, em que ano, onde que essa obra está, em que museu e assim por diante. Bom, e nós temos que concordar com o narrador, né? Às vezes as pessoas confundem fazer fofoca sobre obra de arte, confundem isso com conversar sobre uma obra de arte. Que dizer que, sei lá, Da Vinci estava passando por determinadas dificuldades. Vamos pegar o Dostoiévski, né? Que tá mais em mente. Dizer que Dostoiévski tinha dívida de jogo quando ele escreveu tais livros, né? Dizer que Dostoiévski morava em tal lugar. Dizer que Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas depois que a mulher dele morreu, etc, etc, né? Ele estava doente, etc. Isso tudo é muito interessante, muito legal, mas é fofoca, né? É mais ou menos dizer que a Anitta arrumou um outro namorado, né? A única diferença é que é fofoca sobre os grandes artistas e não fofoca sobre uma Anitta qualquer, né? Bom, então por mais que eu fale sobre períodos literários, que nem é o caso aqui, né? Então eu tô falando de Picasso, aí eu falo sobre o período azul do Picasso, o período rosa e assim por diante. Ainda assim é fofoca. Ainda assim é fofoca, né? Então o Swan, lembre-se, por condescendência, a gente fez um vídeo sobre isso, ok? Está aqui na playlist. Ele prefere não entrar na conversa verdadeira sobre arte. Okay? Prefere não entrar na conversa verdadeira sobre arte. Qual que é a conversa verdadeira sobre arte? A conversa verdadeira sobre arte é falar sobre a grandeza de determinada coisa. É você entrar na arte em si, né? Você pega um capítulo do Dom Casmurro e você vê que ele fala... Vamos pegar o Memórias Póstumas, né? Você vê que ele fala sobre o fato de que ele foi salvo por um moleque ali, ele ia dar duas moedas de ouro, se eu não me engano, e aí ele começou a pensar, diminuiu para moeda de prata e assim por diante. É você contemplar a própria situação ali. É você não ficar falando sobre aspectos externos da coisa, né? Então, se você pega a Pietà, por exemplo, a escultura Pietà, você pode falar que é a pedra não sei das quantas, do monte lá não sei das quantas, que quando o escultor esculpiu a Pietà, ela foi vendida, comprada, tudo bem, muito legal, isso é tudo fofoca, é tudo é trivia, né? Em inglês nós temos trivia, que é uma palavra bem interessante, trivialidades, né? Trivialidades sobre a obra. Só que aí tem um perigo, né? Qual que é o perigo? O perigo é você tentar entrar e você pensa que falar sobre a obra de arte é falar frases grandiloquentes, que é o que eu desconfio aconteça com com as pessoas da família do narrador que querem falar com sua sobre arte, né? Então, perceba, aqui, ó, provocado por elas a dar sua opinião, então provocada por essas, acho que são irmãs da avó dele, do nosso narrador, o Swan era quase grosseiro, né? Eu desconfio, não julgando o personagem, né, que a gente não explorou ainda, mas que provavelmente elas vão falar todas frases empoadas, empostadas e grandiloquentes, né? Porque, na verdade, essa arte fala sobre a existência, a pessoa coloca a mão no queixo e olha para longe, né? E aí tem aqueles chavões, né? Aquelas palavras que
soam totalmente artificiais na conversação. Na minha humilde opinião, fazer isso é pior que fazer fofoca. Okay? Então é melhor fique nos dados mesmo. Fale quando que em que museu que está determinada obra de arte, em vez de ficar falando exprime a existência da não existência da, né? Tá, mas então qual que seria a outra opção? A outra opção é quando você está tão próximo da arte, e isso sim é conversar sobre a arte, que você fala sobre a obra de arte como uma realidade. E você não se importa se você vai usar palavras baixas, até chulas, palavras simples, até as palavras mais complexas possíveis. Aquela obra de arte te diz alguma coisa e te diz pessoalmente. Então, não é outro Tiago, né? A gente às vezes tem a impressão disso. Você tá conversando com uma pessoa normalmente, você tá conversando com a pessoa e aí a gente vai falar de um filme que ganhou o Festival de Cannes. Aí a pessoa muda o vocabulário. A pessoa abaixa uma entidade, como é que é o caboclo intelectual, né? Baixa ali na pessoa e a pessoa começa a usar linguagem diferente, tom de voz diferente, tudo padronizado. É isso que se evita quando a obra de arte é algo real para você, né? Com certeza absoluta é nesse nível que Swan está, né? Mas como eu disse, ele não tem ali na família um público para o seu nível. E ele quer manter a imagem que as pessoas têm dele ali, que é alguém de uma classe inferior. Swan não tem problema com isso, né? Por isso ele esconde o seu conhecimento enorme sobre arte.